Tinha a torcida dos vovôs, né? Sim. Que eram mais pessoas de mais idade, né? Tipo a torcida do Santos hoje. Era muito bacana. O São Caetano teve um crescimento meteórico e como cresceu de forma meteórica, também se apagou de forma meteórica. Que teve o Muricy de técnico, teve o Tite de técnico. O Tite treinou o São Caetano. Os dois treinaram o São Caetano. Uma final de Libertadores. Um cometa, né? Passou, né? E infelizmente, nunca mais. Espero que não aconteça isso com a Chape. Né? Torço muito para que não aconteça com a Chape, porque eu sou simpatizante também da Chapecoense. Mas aqui no Rio Grande do Sul eu gosto da dupla Grenal, mas eu tenho um time que eu posso dizer que, né, eu conheço o time desse, eu não vou falar, óbvio. Né, mas... Eu vou saber fora do ar duas coisas. O time do Mota é outra que a gente queria saber fora do ar. Do nosso amigo, por todos os ângulos, o Odinei. Não, o Odinei não posso falar, por questão de amizade muito antiga. Não sei se ele continua meu amigo, mas eu chamo de amigo. Eu continuo sendo amigo dele. Mas pela amizade eu não posso falar. Alexandre, deixa eu te perguntar. Tu tem alguma mágoa da Record? Tenho. Tenho. Sou muito grato, porque me deu a oportunidade de me transformar no comunicador que eu sou hoje, né? No apresentador de TV que eu sou hoje. Lógico que não foi nada de graça, né? Claro. Houve o meu esforço e eu vivi para a Record durante 12 anos. 12 anos. Mas eu tive algumas mágoas. A maior, já cheguei a falar algumas vezes, quando eu tive uma isquemia transitória no ar, você estava lá, né? Faltavam 20 minutos, você não tinha chegado ainda. Você chegou um pouquinho mais tarde, mas você estava na emissora na época. Sim. Faltavam 20 e poucos minutos para encerrar o programa. Cansativo também, né? 4 horas de programa. Eu comentei, mas naquela época nem era tanto tempo assim, não eram 3 horas e meia, quase 4 horas como são hoje, né? São 3 horas e pouco aí, 3 horas e meia. Mas naquela época, eu me revoltei muito num comentário sobre um tema, se não me engano, era estupro, alguma coisa assim, estupro seguido de morte. E aí, quando eu pedi intervalo, eu vi que alguma coisa aconteceu, eu pedi intervalo. E o seu Chico, nosso querido, agora aposentado, o seu Chico, né? O seu Chico estava na câmera assim, tirou a cara para fora da câmera assim e falou assim: Mota, dá um sorriso. Ele deu um sorriso, o rosto estava torto. E aí ele falou assim: teu rosto está torto. E eu comecei a sentir um formigamento na mão, no braço, na mão esquerda e na perna esquerda. Acho que era perna esquerda e perna e braço, tudo do lado esquerdo. Sim. Um formigamento. E aí... eu me lembro que a Vera Bozak, querida Verinha, Sim. me ligou e disse: tá chegando? Eu falei: tô indo, vem correndo que o Mota não tá bem. Eu nunca esqueço disso. E faltavam 20 minutos. E aí o pessoal lá da direção no suíte ficou sabendo que ele falou: eu não sei o que está acontecendo aqui, mas aí o pessoal lá pediu, dá um sorriso aí na câmera, durante o intervalo. Eram 3 minutos de intervalo naquela época. Eu dei um sorriso e falei: o que está acontecendo? Aí eu não lembro quem era o editor-chefe na época. Era o Giva? O Giva, eu acho que era acho que era de noite. Era o gerente. Mas assim... Era a nossa amiga... Andréia? Será que era Andréia Martins ainda? Andréia. Eu lembro que correram atrás de um carro. Pega um carro da emissora aí para socorrer. O RH não deixou. Não pode usar o carro, porque se aconteceu o pior dentro do carro, ou seja, se eu morresse dentro do carro, ia dar um problema trabalhista, né? Porque eu não era CLT na Record, eu era PJ, então não pode ir no carro, não pode ir no carro. Eu lembro que, qual era o nome dele? Trabalhava no marketing, a família dele é de Alvorada. Poxa, tenho que lembrar o nome dele. Bernardo? Não, o Bernardo ainda continua lá, mas ele saiu da Record logo depois. Ele me colocou dentro do carro dele e estava me levando para o Moinhos de Vento. Só que quando eu desci o morro, eu desmaiei no carro. E quando eu acordei, eu estava no... Mãe de Deus? Não, no HPS. Que é o melhor lugar. E eu estava lá eu estava lá uns 15 minutos. Em 15 minutos que eu fiquei desacordado,
Fizeram todos os exames no O HPS. HPS é fantástico até hoje. Fizeram todos os exames. O HPS salvou minha vida. Salvou minha vida. Salvou. Porque eu tive uma isquemia transitória sem sequela nenhuma. Depois que me estabilizaram, aí eu fui de ambulância para o Moinhos de Vento. E aí fiquei 10 dias, me viraram do avesso lá também. Mas isso foi porque, para quem conhece, né, o Mota tem um jeito muito explosivo de dar o jornalismo, que é a característica do teu personagem, acredito. Sim. Porque eu te conheço fora do ar, uma pessoa de uma calma que até ficou até impressionado que ele é assim. Às vezes, né? Quando não bota 60 pessoas na tua casa, quando pisa não... no vômito, tudo bem, né? Escorreguei 2 vezes no vômito nessa festa aí. Cheguei na sala, tinha umas 40 pessoas na sala. Eu olho e falei, cadê a televisão? Eu era uma delas. Mas tá louco. Mas foi pelo estresse que tu teve durante o comentário ou foi alguma coisa mais, um problema de saúde que tu poderia já ter durante a vida? Eu vou falar agora um negócio que eu não tinha falado antes. Na noite anterior, o Corinthians jogou pela Libertadores contra o Flamengo. Jogo de volta no Pacaembu. Estava 2-0 para o Corinthians estava se classificando, o Wagner Love diminuiu para o Flamengo e o Corinthians foi eliminado da Libertadores. Eu acho que foi 2011, porque aí no ano seguinte aconteceu aquela campanha maravilhosa do Timão. Eu já tinha eu senti uma dor de cabeça depois do jogo. Mas uma dor de cabeça que eu tomei uma Neosaldina, passou. Né? Tomei e fui dormir, mas passou. Já foi um alerta. Mas foi uma dor de cabeça. Aí, no dia seguinte, aconteceu a situação da isquemia, tudo. O último bloco, tu faz o programa? Fiz sentado. Fiz sentado, porque o Faridão não conseguiu chegar a tempo. Mas aí eu saí já, e aí quando eu vi, eu já estava dentro do carro do Cleiton. Acho que é Cleiton. Acho que é Cleiton, acho. Né? Pô, depois eu vou lembrar o nome dele. É injusto não lembrar o nome dele, porque foi ele que salvou a minha vida. E aí eu, 10 dias depois, voltei tudo. Mas outras coisas aconteceram, questão administrativa, contratual, Sim. Mas isso é do jogo, né? Mas esse é uma mágoa que eu trago, não sei se é da Record, mas da época do gestor do RH, da gestora do RH que estava na época lá, e que não permitiu que insensível. não permitiu que vários carros da emissora estavam lá. Claro. Sim. Né? Os carros de reportagem. Os carros de reportagem estavam lá, tinha carro que era destinado ao serviço administrativo. Então poderia, né, ter me levado tudo. Mas e depois disso, ocorreram outras 2 vezes em que eu tive crise da labirintite, e uma delas, eu não lembro, o Rezende estava lá trabalhando comigo, o Rezende, que hoje é meu gerente de jornalismo na Band TV, na Band RS, ele me levou, né, num carro da... Eu me lembro disso. Me levou num carro da Record para o Mãe de Deus. Mas aí foi uma crise de labirintite. Mas naquela situação que era um risco de morte, né? Houve essa insensibilidade por parte de quem era o gestor do RH. Total, não existe. Isso Qualquer não existe. A vida, ali, tá louco. Tá brincando, isso não é nem... Teve outra situação, não tinha falado para ninguém até agora, mas eu vou falar. Estamos entre amigos, né? Sem família dúvida. Aqui. A outra grande mágoa que eu trago da Record aconteceu recentemente, ano passado ou retrasado, acho que foi ano retrasado, ou ano passado, retrasado, quando o Balanço Geral fez aniversário. Se eu não me engano, 2007, foi ano passado, 15 anos, ano passado, 15 anos. O então diretor-geral da Record, presidente da Record TV-RS na época, prefiro não dizer o nome, o mesmo do caso Voltaire Porto, Sim. É a mesma figura, proibiu, ordem expressa para a redação, vai ter a comemoração do Balanço Geral, 15 anos de BG. A imagem do Mota não pode aparecer de jeito nenhum, em nenhum momento. Um cara desse é muito pobre de espírito, Mota. Porque... E não é ego. Programa, eu queria aparecer, não é.
Mas uma pessoa que ficou dos 15 anos de programa, ficou 12 anos no programa, não aparecer. E detalhe, apareceram outros colegas que processaram a Record na esfera trabalhista, na mesma homenagem. Até imagino quem seja um deles. Né? Tu não apareceu, provavelmente. Apareceu uma repórter, inclusive, que processou a Record. Uma repórter, um ex-apresentador, apareceram outros apresentadores e repórteres que processaram a Record na esfera trabalhista e que ganharam, né, o processo trabalhista da Record. E eu que não entrei com processo, nunca entrei com processo contra a Record, né, por mais que não me faltou vontade disso, mas eu tinha gratidão, a questão da gratidão pela Record, eu nunca cuspi na camisa da Record, nunca cuspi, nunca fiz isso. Nunca fui um traíra, um traidor. Muito pelo contrário. Respondi muitos processos por problemas de informação mal apurada pela produção. Muitos processos que eu respondi foram informados. Meu amigo, doutor Valtencir, nosso amigo. Quantas vezes somos juntos? Valtencir Mioto, né? Nós frequentamos bastante o fórum aqui de Porto Alegre. Então, assim, eu sempre tive uma gratidão gigante pela Record. A Record foi a emissora que me fez como profissional. Então, assim, não aparecer nessa comemoração não é questão de vaidade nem de ego, não é nada disso. Mas foi de uma pobreza de espírito desse ex-presidente da Record, que agora está lá em Salvador, o pessoal que quiser pesquisar, pesquisa. O mesmo que, de certa forma, colaborou para o fim trágico que teve o nosso irmão, nosso amigo Voltaire Porto, que faz muita falta. Muita falta, não só para o telespectador, não estou falando só para o telespectador, como profissional gigante que ele era, como apresentador do Balanço Geral, como apresentador do Cidade Alerta RS, né? Nada disso, mas assim, ele faz falta como ser humano, faz falta para a família dele, para a esposa dele, para os filhos dele, grupo, mas faz para a sociedade, jornalismo atual. Pro Rio Grande do Sul, o Voltaire. O Voltaire era um Voltaire faz falta pro Rio Grande do Sul. Ele é um cara, o Voltaire, ele era irreverentíssimo, mas ele era autêntico, que é o que eu prezo no jornalismo. A nossa relação é autêntica. Eu prefiro uma pessoa autêntica do que qualquer outra coisa. Entendeu? E ele era autêntico. Voltaire era ele, e ponto final. Sabe que